Olá, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre e aquele lance. O Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Em 1996, o escritor estadunidense George Raymond Richard Martin lançou a primeira parte de As Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos, iniciando uma mitologia que mistura o período medievo com dragões gigantes e mortos-vivos. Praticamente, a frase da Casa dos Starks, o inverno está chegando, representou a saga que conhecemos dos 5 livros publicados, que ainda não foram concluídos. Pois o escritor George R. Martin, como ele é mais conhecido, ainda precisa lançar Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, em uma tradução bem pessoal. Falando em frases, elas representam cada uma das casas que conhecemos nas Crônicas de Gelo e Fogo, como o Leão Urge representa a casa dos Lannister, os antagonistas em sua maioria das histórias. A casa Baratheon, que também faz parte das crônicas, tinha a frase "Nossa é a fúria", o que representa a brutalidade dessa casa. Já os Tully era família, dever e honra, mas os mais importantes que, de certa forma, levaram aos acontecimentos das crônicas, a casa Targaryen era fogo e sangue. Partindo desse lema, George R. Martin decidiu escrever Fogo e Sangue, pelo menos o primeiro volume, e contar a história dos Targaryen, desde Aegon I, o Conquistador, também conhecido como Aegon Dragão, que se tornou Senhor dos Sete Reinos. Assim, a cidade de Dorne, liderada por Merya Martell, aceitou-o como soberano, mas não se curvou a ele. E não foi por não tentarem. Aegon ainda foi nomeado como Rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, algo que se tornou costumeiro entre os seus herdeiros e estes quando subiram ao Trono de Ferro. Então, por sinal, o Trono de Ferro foi forjado após Aegon se tornar soberano de Westeros, usando as espadas de todos os soldados e senhores derrotados pelo seu dragão. Houve uma lenda que o trono escolhe quem senta nele, e o livro de Martin, isso se mostrou muito certo 2 vezes. A história é transcrita pelo arquimestre Gilden, residente em Oldtown, ou Vila Velha, onde ficava localizada a cidadela, local em que se guardavam arquivos de toda Westeros, e também do Alto Septão, que funcionava como local de religiosidade de toda Westeros, ou melhor, dos 7 reinos até. O povo de Westeros era devotado aos 7, que eram o pai, a mãe, o guerreiro, o ferreiro, a donzela, a anciã e o estranho. Sério, quando mencionam esse, dá até medo do que vai acontecer nas histórias. Toda a história ocorre 3 séculos antes dos acontecimentos das Crônicas de Gelo e Fogo, narrando a formação do Reino dos Targaryen e seguindo com cada batalha, conflito e guerra que ocorriam, seja pelo trono de Westeros ou por alguma independência do domínio do rei. A história começa um pouco antes da conquista de Aegon. Então, George R. Martin divide como antes da conquista e depois da conquista e, como bem sabemos, os Targaryen eram conhecidos como montadores de dragões. Começamos com 3 dragões em especial, Balerion, Vhagar e Meraxes, que pertenceram a Aegon I e suas irmãs, Visenya e Rhaenys Targaryen, respectivamente. Com o tempo, outros dragões nasceram, como por exemplo Mercúrio, que pertenceu ao rei Aenys I, Venator, que pertenceu ao rei Jaehaerys I, Asa Prata ou Silverwing, que pertenceu à rainha Alysanne Targaryen, esposa de Jaehaerys, Dreamfire, que pertenceu à princesa Rainha Targaryen, Meleys, que pertenceu à princesa Alyssa Targaryen, Caraxes, que pertenceu ao príncipe Aemon Targaryen, Syrax, que pertenceu a Rhaenyra Targaryen, Fumarésia ou Smoke, que
foi montado por Laenio Velaryon Sunfire, que pertenceu a Aegon II, ou Aegon o Usurpador. Tessarion, que pertencia ao príncipe Daeron Targaryen. Vermax, que pertenceu ao príncipe Jaehaerys Velaryon. Abrax, ou melhor, Arrax, que pertenceu ao príncipe Lucerys Velaryon. Tyraxes, que pertenceu ao príncipe Joffrey Velaryon. Baelarua, ou Moondancer, que pertenceu a Baela Targaryen. Existiram outros dragões, como Tempestade ou Stormcloud, Morgul e Shlycos, que eram jovens demais para serem montados e não viveram o suficiente. Além dos selvagens Canibal, que nunca foi montado e matava outros dragões, Fantasma Cinzento e Roubovelha, ou Shipstealer, que tiveram montadores conhecidos como Sementes de Dragão, pois eram bastardos de algum Targaryen distinto. Todos os dragões viveram, na maior parte do tempo, em Pedra do Dragão, ou Dragonstone, local para onde os Targaryen haviam migrado após a queda de Valíria. Outros parentes próximos deles, como por exemplo os Velaryon, foram para Deriva Marca, ou Driftmark. Bem, lógico que Fogo e Sangue não narra os 3 séculos totalmente, mas mostra os conflitos entre o rei Maegor I e seu sobrinho Aegon, o rei não coroado. Também temos o que é chamado de A Queda dos Dragões, onde vemos a guerra entre Aegon II, o Usurpador, e Rhaenyra Targaryen, pelo Trono de Ferro, que haviam herdado do rei Viserys I. Esse período virou série na HBO, com o nome A Casa do Dragão, com várias situações imaginadas e interpretadas por Ryan Condal, com aparente aval do próprio autor da história. Até dá para imaginar os motivos disso, principalmente com uma personagem como Rhaenyra Targaryen. Mas as mudanças em determinados pontos são bastante significativas, pois nenhum livro tem essas histórias mencionadas. Bem, mudando um pouquinho de assunto e retornando ao livro Fogo e Sangue, um dos períodos que me deixou extremamente feliz, foi o reinado de Jaehaerys I e Alysanne, pois foram os únicos que conseguiram estabilizar os 7 reinos. Jaehaerys era um rei que compreendia o que era necessário para manter a paz, bem como Alysanne, sua esposa, que foi uma rainha ao seu lado, e não ficando submissa ou tentando passar por cima dele, mas participando constantemente de tudo ao seu lado. No reinado dele foi o primeiro grande inverno, onde o sinistro carregou várias vidas contigo. Mas não tivemos os caminhantes brancos. Jaehaerys e Alysanne viveram em paz, mesmo com as perdas de tantos filhos e filhas, mas tiveram um momento de pequeno desentendimento entre eles quando Jaehaerys decide colocar seu filho Baelon Targaryen como senhor da Pedra do Dragão, ao invés de sua neta Rhaenys Velaryon. E piorou quando ele convocou um grande conselho na cidade de Harrenhal, cidade destruída por Aegon Dragão e Velaryon, para que indicassem quem deveria subir ao trono, já que Baelon havia falecido. Mas, mesmo com esse desentendimento, foram 2 dos melhores soberanos de Westeros. Bem, por fim, esse primeiro volume, sim, aparentemente George R. R. Martin lançará um segundo volume, como eu já tinha falado, é só um primeiro volume da história dos Targaryen. Eu ri porque a gente sabe como está as Crônicas de Gelo e Fogo. Finaliza com o começo do reinado de Aegon III, que também passou pelo segundo grande inverno, mais devastador que o primeiro e que durou 3 anos.
mas também sem caminhantes brancos. Bem, esse Aegon ficou conhecido como o azarado, o infeliz e também a maldição dos dragões. Daí você pode imaginar como foi esse reinado. Bem, uma das coisas que me incomodou foi que, ao invés de chamarem as fêmeas de dragoas, preferiram chamar de dragão fêmea. Tá, eu sei que não faz nenhum sentido, não está nada errado, mas ficaria mais fácil de identificar uma dragoa de um dragão. Bem, Fogo e Sangue é um livro que, se não fosse ficção fantástica, narraria o legado de uma família sobre um trono que serviu para vários reis e rainha. A narração é feita por um arquimestre, vem com base de vários outros relatos verbais da história dos Targaryen. Fogo e Sangue traz uma história de guerras, conflitos entre reinos e herdeiros e dragões. Muitos dragões. O fim dos Targaryen ficou conhecido no primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, graças a Aerys II, o Louco, bem como o retorno deles com Daenerys e Viserys Targaryen, filhos dele que foram exilados em Braavos. Se formos pela série The Game of Thrones da HBO, o fim de Daenerys Targaryen, a Khaleesi, vai ser catastrófico, mas prefiro esperar que George R.R. Martin lance o último livro e defina o que será da última dos Targaryen, mãe dos dragões e verdadeira herdeira do Trono de Ferro, que foi forjado e pertenceu a seu ancestral, Aegon Targaryen, Aegon Dragão, primeiro de seu nome, Senhor dos Sete Reinos, Senhor da Pedra do Dragão, Rei dos Ândalos Ruinares e dos primeiros homens. O livro Fogo e Sangue está à venda em várias lojas, vocês podem adquirir. Eu vou colocar o caminho aqui embaixo, como eu sempre faço da Amazon, que para mim é muito mais fácil, é muito mais cômodo e a entrega é muito mais rápida, acreditem nisso. Eu vou colocar o caminho aqui embaixo para que vocês adquiram e comprem. Leiam. Fogo e Sangue, eu sempre faço confusão com o nome. Fogo e Sangue é um livro maravilhoso que conta os primeiros anos dos Targaryen e simplesmente encanta a cada momento, principalmente por conhecermos os grandes dragões. Além do que, a Queda dos Dragões, que faz parte da série da HBO A Casa do Dragão, está lá. É fantástico poder ler e compreender o que acontece de verdade com os Targaryen nesse período. E finalizo o vídeo aqui. Aqueles que gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback aqui entre a gente. Outra coisa que eu peço muito aqui aos meus observadores, peço para você também, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se gostaram do vídeo, se não gostaram do vídeo, o que acham de A Casa do Dragão, o que acham de Fogo e Sangue, o que acham das Crônicas de Gelo e Fogo, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Um dia, quem sabe, eu falo até. Eu estou esperando terminarem os livros, eu sei que vai demorar, mas eu estou esperando. Quem sabe, um dia eu volto e falo sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, nunca se sabe. E outra coisa que eu também peço aos meus observadores, e peço para você também, faz um grande favorzão para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E tá aqui comigo ainda, brigadão, mas eu coloquei no começo, peço aqui no final, tem um botãozinho aqui embaixo, de inscreva-se, não esquece de clicar nesse botão de inscreva-se e o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.